Sábado, 12 de junho de 2021. Começa agora o nosso Band Empresarial. E vamos contar hoje com a presença do Superintendente Estadual do Banco do Nordeste do Brasil, José Gomes da Costa. Ele vai falar sobre esse importante banco de fomento e como ele tem ajudado tantas empresas, microcrédito ou empresas maiores, a sair deste momento tão difícil de pandemia. Eu sou Azevedo Filho e o Band Empresarial está começando agora. Fique com a gente. E estamos começando o nosso Band Empresarial, tendo o prazer de receber José Gomes da Costa, Superintendente Estadual do Banco do Nordeste do Brasil S.A., esse importante banco que deve ter um desafio imenso aí, trazendo para a gente aí muitas informações em relação ao microcrédito e como ajudar as empresas, principalmente nesses últimos 18 meses de pandemia. Zé, meu xará, prazer estar aqui no nosso Band Empresarial com sua presença. Uma satisfação para mim estar aqui no Band Empresarial e poder, de alguma maneira, trazer informações sobre o Banco do Nordeste, que é um banco público muito voltado aí para os empreendedores de todos os portes, né? Em especial os empreendedores de pequeno porte, trazer informações e trazer elementos sobre as nossas linhas, sobre as condições de financiamento e o apoio que o banco pode dar aos empresários da Bahia. Perfeito. E aí vamos falar sobre isso. Você citou aí a questão principalmente na questão das empresas de pequeno porte. O que é que a gente denomina essa empresa? Faturamento, número de colaboradores, como é que é essa classificação? Geralmente, a nossa principal fonte de financiamento é o FNE, né? E ele estabelece como parâmetro para mensuração do porte dos demandadores de crédito o faturamento. Perfeito. Então, para as pequenas empresas, a gente segue a lei das micro e pequenas empresas, que classifica como microempresa quem fatura até 360 mil anos e pequena empresa quem fatura até 4 milhões e 800 anos. Para cima, a gente considera como pequeno, média empresa quem fatura até 16 milhões, média empresa quem fatura até 90 milhões e acima disso, a gente tem ainda um parâmetro de médio 2 até 300 milhões. Nossa. E acima de 300 milhões é a grande empresa. Mas é importante a gente dizer que tem toda uma segmentação para baixo entre as microempresas, que é o microcrédito, é o crédito do empresário informal, que só tem o CPF. Que então, bom. Isso é muito importante. Essa camada fica fora dessa classificação, mas há um universo, uma gama muito grande de empreendedores. E aí eles ficam até aquém da linha delimitadora do Simples Nacional, que vai até 90 milhões de faturamento, né? E esses empreendedores, eles podem faturar qualquer valor, né? E a gente tem crédito para eles através do Crédito Amigo, o programa de microcrédito urbano do Banco Nordeste, o maior programa de microcrédito orientado e produtivo da América Latina, que atende esses empreendedores que só têm o CPF, com recursos que vão de R$200 para capital de giro a R$21 mil. Que maravilha. E como acessar? Estamos falando aqui com o nosso querido José Gomes da Costa, Superintendente Estadual do Banco do Nordeste. Como acessar? Como essas pessoas acessarem? Eu participo de vários grupos empresariais, Zé, e o que a gente percebe muitas vezes é que, abriu o recurso, não conseguiu atender. A gente vê muito claramente aí bares, restaurantes, assim, notadamente, só para citar algum exemplo, é muito ansioso com relação a essa questão de ter o giro para poder sobreviver e passar por esse momento tão difícil que a gente está passando. Como essas pessoas acessam, de que forma eles podem chegar ao teu Banco do Nordeste? Na realidade, recursos não é problema para a gente, né? Nós trabalhamos com o FNE, os recursos são escassos, né? A gente aplica toda a orçamentação do FNE todo ano, mas atende a contento as demandas, né? O FNE é nos empresários que têm CNPJ. E a gente não pode perder de vista os microempreendedores sem CNPJ, certo, que a gente atua com as linhas de mercado, tá? E não há dificuldade de disponibilidade de recursos. O acesso, os microempreendedores informais, eles geralmente acessam o banco através de amigos ou vizinhos que já tomam crédito, através das campanhas publicitárias
e através dos contatos com o nosso call center, 0800 728 3030. Vamos botar aqui embaixo. Repete aí, Zé, para a gente colocar. Vamos colocar aqui. 0800 728 3030. É o call center do Banco Nordeste, o cliente consulta. Os empreendedores que têm CNPJ, os empresários que têm CNPJ, eles podem ir diretamente à agência. Os outros também podem ir. Nós temos as agências tradicionais e nós temos as unidades de microcrédito, né? Então, assim, geralmente, no interior, na capital não, mas no interior, as unidades de microcrédito ficam no primeiro andar ou do lado da agência tradicional. Aqui na cidade de Salvador, nós temos 6 unidades de microcrédito na periferia mesmo, nos bairros populares, mas as agências, que são 4 na cidade de Salvador e mais 3 na região metropolitana, são 7 do total, elas recebem também as demandas do microcrédito e orientam a procura. Mas, assim, o crédito para os formais com CNPJ nas agências, o contato se dá desde o balcão, a entrevista inicial, a identificação das demandas do empresário, a verificação de se o que temos é interessante para ele, e aí ele passa a ser atendido por uma carteira de crédito, a carteira de microempresas. E aí é feito o cadastro, que hoje pode ser feito na internet, né? Cadastro digital, e depois do cadastro, que contém os dados básicos da empresa e dos seus sócios, automaticamente as agências emitem um limite de crédito rotativo, que pode ser usado para capital de giro. Então, hoje tem uma facilidade muito grande para acessar capital de giro do Banco Nordeste, não precisa de reciprocidade, ele pode ser cliente novo, ele acessa o crédito para capital de giro. Para o giro, o que ele precisa ter, é uma necessidade básica, é faturamento. Então, ele tem que ter pelo menos 12 meses de faturamento fiscal, faturamento declarado à Receita. A gente atende também o microempresário que não tem faturamento, o crédito para ele investir, né? Seja na construção, esse período, José, de análise para poder haver essa liberação e a documentação necessária, porque o que a gente percebe muito claramente hoje é que as empresas têm dificuldade, então, normalmente, quem vai procurar tem a dificuldade, porque já está em Serasa, pode estar negativado, pode estar alguma coisa assim. E o que eu percebo é que o banco tem entrado de maneira muito forte também para poder atender essa demanda, né? Isso. A gente tem feito campanhas, tem buscado clientes novos, né? Esse momento de pandemia trouxe dificuldades mais acentuadas para alguns setores, como, por exemplo, o setor de turismo, bares, restaurantes, né? E, assim, as empresas que estão negativadas com pequenas ocorrências, a gente procura encaminhar o atendimento. Restrição em outro banco, a gente, infelizmente, não tem como atender enquanto ele não resolva essa restrição no outro banco. E o processo de crédito, ele requer a necessidade de fazer o cadastro. O cadastro, se o empreendedor interagir facilmente com o site e fizer o upload dos documentos, ele pode fazer esse cadastro com relativa rapidez. A gente espera que em 5 dias o empreendedor, colocando os elementos lá na página, ele conclua o seu cadastro. Concluído o cadastro, ele vai para a fase de utilização do crédito, porque com o cadastro concluído, e durante o cadastro, mesmo ele sem ir à agência, ele pode fazer o cadastro na internet. Com o cadastro concluído, pelo endereço que ele diz, o site, a plataforma de atendimento do banco, vai sinalizar a agência que vai atendê-lo. No momento que ele chega na agência, o gerente da carteira ele já tem condição de dizer o limite de crédito dele. Então, geralmente, ele tem direito a em torno de 10% do faturamento dos últimos 12 meses, faturamento anual, para capital de giro. Perfeito. A utilização do capital de giro demora em torno aí de 10 dias, 15 dias. Talvez a maior demora para a utilização do crédito seja na utilização, porque aí vai requerer uma entrevista, em alguns casos a visita, mas nos casos de giro a gente tem procurado agilizar para que o crédito saia com rapidez. Ô Zé, quanto foi investido pelo Banco Nordeste em 2020, principalmente aqui no nosso estado? E me diga o seguinte, como foi segmentado esse valor de investimento em relação às empresas? Pronto. A gente tem um orçamento com o FNE
da ordem de 30 bilhões, todo o Nordeste, né? Esse orçamento ele é formado pela transferência de 2% da arrecadação de IPI e imposto de renda. Todo ano a gente recebe em torno de 15 bilhões dessa fonte e outros 15 bilhões de retroalimentação do fundo, os empresários que tomaram financiamento e que pagam todo ano em torno de 15 bilhões. Nós estamos, nesse ano de 2021, em decorrência das contingências econômicas provocadas pelo Covid, com um orçamento menor, da ordem de 25,4 bilhões. Geralmente, metade desses recursos vão para o crédito à infraestrutura. O restante vem para o crédito das empresas de um modo geral. As micro e pequenas empresas, você tem ideia, só no estado da Bahia, que recebe em torno de 8 bilhões de reais por ano, metade disso é para a infraestrutura, os outros 4 bilhões para a iniciativa privada. Então, esses 4 bilhões, parte se destina ao agronegócio, parte à agricultura familiar, parte às empresas de médio e grande porte, em torno de 800 milhões, cerca de 1,4 bilhões de recursos que são alocados para as empresas informais. Eles têm uma demanda muito maior do que as empresas formais. Então, a gente junta esse 1,4 bilhões que vai para o Crédito Amigo, para o microcrédito, principalmente para giro, aos outros 800 milhões que vão para as empresas formais de micro e pequeno porte, dá em torno aí de 2,4 bilhões, 2,2 bilhões, né, que são alocados todo ano para os microempreendedores só do estado da Bahia. Que perfeito. Agora me diga o seguinte, muita coisa a gente está falando aqui com relação ao capital de giro, mas evidentemente tem projetos novos saindo, gente que está querendo crescer o seu negócio, abrir novas plantas e por aí fazer um incremento de renda e de emprego no nosso estado. Então, como o banco tem se comportado em relação a isso? Esse acesso também tem sido facilitado e como é que aconteceu durante esse momento que a gente vem vivendo aí nesses últimos 18 meses? O crédito para investimento, ele geralmente tem um volume maior do que para capital de giro. Então, em torno de 60% dos valores que a gente aloca com o FNS são para investimento, né? Mesmo com a pandemia, nós temos tido demanda por investimento, mas caiu um pouco. A demanda cresceu mais para o giro, né? Então, assim, o investimento, diferente do capital de giro, ele requer um tempo maior para análise. A maior parte dos projetos de investimento seguem para uma central e em torno de 30 dias, 40 dias no máximo, a gente atende às demandas por investimento. O banco tem feito uma série de desburocratizações, inclusive deixado alguns desses processos, hoje até 200 mil aquisição isolada de máquinas e equipamentos, por exemplo, que é a principal demanda de investimento que a gente tem nas micro e pequenas empresas, máquinas, equipamentos, móveis, veículos, elas ficam nas agências e o tempo de análise reduz, né? Nós também temos no microcrédito informal investimentos que são realizados pelo Crédito Amigo, né? Nesse caso, a análise é mais simplificada, tudo no Crédito Amigo é mais simplificado e mais ágil. É uma equipe diferente da equipe tradicional do banco e os processos são bem mais sérios e mais rápidos, também de menor valor. Perfeito. Zé, a gente vai para um rápido break, mas a gente volta já já para a gente conversar mais. Tem muita coisa aí, tem a sustentabilidade, a ação solidária do banco, então tem muita coisa aí. Então a gente volta já já, fique com a gente. Pois é, minha gente, já voltamos do nosso break e vamos aqui continuar a conversa com José Gomes da Costa, superintendente estadual do Banco do Nordeste, que vem falando sobre esse importante momento que o banco vem fazendo e ajudando tantas empresas, seja no microcrédito, seja no investimento. E a gente vai falar também não só dessas ajudas, mas também da questão da ação solidária. O banco tem, de alguma forma, olhado também para isso, né, José? É verdade. A diretoria do banco implementou um programa Ação pela Vida, né? Junto com iniciativas de várias outras empresas do país, nesse momento de dificuldades trazido pela pandemia,
a preocupação aí com a fome, né? Com o apoio aos mais pobres, aos mais carentes, né? Então está em curso uma campanha no banco para arrecadação de recursos e donativos pelos funcionários e colaboradores do banco e também pelos clientes do Banco Nordeste. Tá? Então, nós já tivemos a grata satisfação de arrecadar aqui, só no nosso estado, mais de 40 toneladas de alimentos, né, que são recolhidos nas nossas unidades de negócio, espalhadas por todo o estado, e são distribuídas em entidades beneficentes mais próximos dos locais de arrecadação. E essas entidades cuidam de encaminhar esses alimentos, esses donativos para as famílias mais carentes, que muito precisam do apoio nesse momento. Então, o Banco Nordeste também presta essa ação solidária complementar ao crédito. Eu percebo muitas vezes, e essas pequenas empresas também estão vivenciando muito forte essa questão da maquininha. Isso tem ajudado muito, inclusive o autônomo, a pessoa que é só CPF, não tem o CNPJ, e estão utilizando demais. E vejo que o banco também entrou nesse segmento. Como é que está o posicionamento dele em relação à concorrência? Quais são as taxas que estão sendo praticadas? Pois é, a gente tem um cuidado especial como agente público com a bancarização, principalmente dos segmentos mais da base da economia, né? Os microempreendedores, né? Porque a maquininha e o cartão, e daqui a pouco a gente nem vai ter mais cartão, É verdade. a transação virando virtual direto no celular, né? É um meio que facilita a vida do empreendedor, principalmente o pequeno, né? Evita que ele tenha que ir na própria agência para sacar recursos em espécie, né? Ele faz os pagamentos, os recebimentos deles, principalmente, né? Que as maquininhas são disponibilizadas mais para os clientes empreendedores, né? Para que eles recebam suas vendas através das máquinas, né? E ele tenha essa facilitação das transações. Então, a gente opera com um pool de operadoras de cartão. Nós não temos cartão do próprio banco, nós temos associação e parceria com empresas de cartão e procuramos, na parceria com eles, oferecer os menores custos possíveis, né? Porque nós temos uma gama muito grande. Nós talvez sejamos o banco com o maior número de empreendedores de pequeno porte, empreendedores de geração, de produção e não consumidores, né? Entre os bancos, né? Então, nada mais justo do que oferecer, na parceria com essas empresas de cartão, os menores custos possíveis para eles. Essas maquininhas, elas têm um poder mágico de gerar recebíveis, né? Para quem detém a conta desses clientes. Recebíveis são um fator muito importante para o crédito. Ele aumenta a liquidez do crédito, aumenta a segurança do banco, e isso permite a redução de spreads, ele previne a inadimplência. Aí gera um ciclo muito vicioso, aliás, muito virtuoso. Você empresta a empreendedores que têm, geralmente, o empréstimo de giro é para antecipar recebimento de vendas. Então, nada mais justo do que você que empresta receber os pagamentos das vendas dele feita no futuro na própria conta do cliente. Isso gera para o crédito um círculo muito importante para a economia, né? E estimula a concessão de novos créditos. E aí, Zé, eu vou pegar 2 pontos que você falou. Um primeiro que é essa questão das taxas convidativas. Então, como é que estão essas taxas em relação ao microcrédito? Como é que estão as taxas em relação ao investimento? E uma outra coisa que a gente também muito pergunta no momento empreendedor é muitas vezes qual é a necessidade de investimento do próprio empresário em relação ao investimento, ou seja, a parte de equity dessas empresas. Então, tentar parabenizar nessas 3 perguntas. Ok, então vamos falar aí de custos de financiamento, né? Separando sempre o formal do informal. E aqui você vai ver algumas coisas um pouco paradoxais, mas a gente explica. Porque a nossa economia ela é cheia de paradoxos. Não. Brasil já é cheio disso, né? Pois é. No crédito formal, com FNE, nós temos as menores taxas do mercado. Você faz um capital de giro hoje com a taxa de 5,5% ao ano. Isso é menos de 0,5% ao mês. O mercado pratica taxas de 1,5%, 2% ao mês, o que faz com que essa taxa veja aí os 30%, 40%. O informal,
a gente não trabalha isso para o giro, né? Sei. Mas para o investimento, a taxa é um pouco menor. Então, o investimento hoje se faz com o microempresário na faixa aí de 5%, 4,5%. As taxas nossas do FNE, elas são pós-fixadas. Elas estão um pouco alteradas nesse momento, porque nós trabalhamos com o indexador IPCA, e a economia projeta uma perspectiva de crescimento do IPCA. Mas isso deve ser atenuado, então logo se dissipem aí, já é uma expectativa muito grande de crescimento, e se dissipem as expectativas de inflação, o IPCA volta para um parâmetro decente aí na faixa do núcleo da meta de inflação, na faixa aí de 3,5%. Então as taxas tendem a cair com a dissipação desses fatores aí. Então, o investimento menor, mas no microcrédito, as nossas taxas de juros não são da ordem de 0,5% como no crédito formal. É na faixa aí de 2% ao mês. 2% ao mês. Só que o parâmetro de crédito para esse empreendedor, para comparação, não são as taxas de juros que os microempresários de CNPJ têm no mercado. Como eu falei, se no FNE ele tem 0,5%, menos de 0,5% ao mês, no mercado esse empreendedor tem lá 2,5% ao mês. Imagina. Que é mais ou menos a taxa que a gente pratica com o microcrédito, 2,5%. Porque no microcrédito, esse empreendedor tendo só CPF, ele não encontra as linhas de empresa no mercado de 2,5%. Ele se financia geralmente com cheque especial, que é 8%, ou com agiota, que empresta 8%, 10%, 12%. Então, o Banco Nordeste resgata esse empreendedor das mãos dessa prática inconveniente para uma atividade produtiva e dá a ele capital de giro de 2% ao mês. E aí vem um ponto importante, porque muita gente não sabe que o Banco do Nordeste também trabalha no varejo, né? Ou seja, uma pessoa pode passar lá, abrir sua conta, criar o seu relacionamento e com certeza facilitará futuramente a necessidade que ele tenha de ter já um relacionamento com o banco, não é? Outra coisa interessante que a gente, às vezes, até ri quando explica isso para o cliente. De um modo geral, o cliente procura um banco para abrir uma conta e se habituou com o mercado de que, geralmente, a grande gama de bancos do mercado bancário é privada, né? Ou bancos comerciais, né? Nós somos um banco público, né? E trabalhamos com crédito comercial, mas nosso foco é o crédito de fomento. Então, no Banco do Nordeste, a gente diz para o empreendedor, não se preocupe com abrir conta para ter relacionamento, esperar como ele espera no mercado. O banco geralmente abre uma conta e diz, traga aí seus recebíveis, vamos passar por uma experiência, vendo se suas duplicatas ou se os seus recebíveis do cartão são bons e daqui a 2, 3 meses a gente abre um crédito para você. Não. A gente abre um crédito de imediato, de giro ou de investimento. E a gente diz para o cliente, olha, não se preocupe com conta, a conta a gente abre no momento de liberar os recursos para você. E tenha o cuidado de dizer, brincando sempre, a menos que você tenha uma aplicação num outro banco e queira trazer de imediato, enquanto a gente analisa seu crédito, para cá, para a gente, que é importante, né? Mas se não tem essa aplicação, não se preocupe em abrir conta e mostrar ao banco serviço para ganhar crédito do banco. Você vai ganhar crédito do banco, mesmo sem mostrar uma reciprocidade prévia. Que é uma maravilha. E também desmistificar, viu, Zé? E está sendo muito bom, muito instrutivo esse nosso bate-papo, porque muitas vezes também, e eu te ver muitas placas do BNB espalhadas aí muito pelo lado da agropecuária. Claro que tem sido bastante importante para a gente nesse momento, né? A manutenção da nossa alimentação e o crescimento que tem rendido para cima deles e, evidentemente, precisa do financiamento para suas máquinas, que são geralmente muito caras hoje em dia, principalmente pelo funcionalismo que aqui no Brasil já tem. Mas me fala um pouquinho sobre isso, ou seja, realmente o agronegócio ele tem participado muito fortemente junto ao BNB, mas, evidentemente, não é o único que está aberto aí, como você já falou, para todas as linhas, né? É verdade. A cadeia de alimentação é a cadeia menos afetada na pandemia. Pelo contrário, né? Com as pessoas em casa, a tendência até, em alguns casos, até de aumento do consumo de alimentos. E a agricultura, basicamente, é a oferta de alimentos, né? Então, tanto o agronegócio como a agricultura familiar, é interessante a gente diferir essas duas coisas, né? Estão, digamos assim, bombando, né? Bombando.
O agronegócio é o negócio desenvolvido pelo empreendedor, seja pessoa física ou jurídica, fora da agricultura familiar. O agricultor familiar é aquele que desenvolve a sua atividade agrícola sozinho ou com sua família, ou com no máximo 2 empregados, e obtém dela a maior parte de sua renda. Quando ele tem a renda da agricultura com muitos empregados, aí ele passa a ser um agente do agronegócio, que ele pode ser desde pequeno porte a médio ou grandes, como são, por exemplo, a maior parte dos empreendedores do nosso principal ponto de agronegócio no nosso estado, que é o Oeste, né? Que é onde a gente produz os grãos, né? Onde a gente tem uma das agriculturas mais especializadas do nosso estado. Então, a produção de grãos, principalmente, soja, milho, algodão, caroço de algodão para alimentação com fabricação de óleos, né? E que é demandada pelo mundo inteiro, principalmente os grandes países, né? Isso está bombando, porque o consumo tem aumentado e as exportações, quer dizer, o agronegócio é que tem puxado as exportações. E a cadeia é muito vasta, né? Além dos grãos, tem a agropecuária, por exemplo, o preço da carne, o preço do boi gordo para abate cresceu muito, né? Porque cresceu a demanda, né? Então, é um setor que está muito pujante. Vem o cacá. Os frangos também, a avicultura cresceu demais. A avicultura cresceu demais, enfim. A avicultura, né? E a cadeia as cadeias de alimentação básicas são praticadas pela agricultura familiar, que é quem produz o arroz, o feijão, né? As hortaliças, as hortifrutis, né? E que alimenta uma gama muito grande de pessoas no processo de produção também. Zé, eu agradeço demais esse bate-papo que a gente teve aqui no nosso Band Empresarial. Queria que você fizesse suas considerações finais, mas estou vendo aí a energia que você fala, a grande empreendedor que você tem sido nesse apoio a todas as empresas. Então, por favor, repete aí o número que todos nós podemos acessar, os empresários que estão nos assistindo, para poder sempre contar com o BNB nas suas empresas. Pois é, uma satisfação para nós do BNB estar aqui na Band, nesse canal importante de comunicação com a sociedade. Procurem nossas agências em todo o estado, né? E procurem também o nosso call center através do 0800 728 3030, 0800 728 3030, ou um Google Banco do Nordeste, que vai aparecer a página do banco, bnb.gov.br, e lá todos os canais de interação, todas as informações. E a gente desenvolve uma atividade muito prazerosa, como trabalhadores de um banco público voltado para o apoio ao fomento, aos empreendedores, voltado para a geração de emprego e renda, né? Demandem o Banco do Nordeste, nós dispomos de recursos da sociedade para emprestar a vocês, empreendedores, para que vocês desenvolvam suas atividades gerando emprego, gerando renda, mantendo as empresas vivas, até que a economia volte a um patamar aí de alta sustentabilidade e possamos cada vez mais crescer. Muito obrigado a você, muito obrigado aos ouvintes. É isso aí, minha gente. O Band Empresarial está encerrando e você pode aí acessar o Banco do Nordeste. Muitas vezes a gente não acessa por falta de informação. E a informação está aqui no nosso Band Empresarial. Se você não viu, você pode acessar através do YouTube, lá no programa Band Empresarial, ou também você pode, nas nossas redes sociais também, no Instagram, também ver esse programa. É isso aí, gente. Sábado que vem a gente está de volta às 10 horas da manhã, trazendo mais informação sobre esse mundo maravilhoso que é o mundo empresarial. Eu sou Azevedo Filho e fique com a gente.